A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 4, como se conduzir na caminhada. O textual vai nos dizer assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. A verdade prática vai nos dizer assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria no contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Objetivos da lição: apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. Advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. A introdução da revista nos diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. A palavra-chave é conduta. Qual é a definição da palavra conduta? É um modo como um indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, culturas, valores morais e éticos que seguem. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que o slide dessa lição terá o link aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Tópico 1: o padrão de conduta na caminhada cristã. Subtópico 1: Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vivemos e estamos na era digital e em nossos celulares todos os dias surgem influenciadores gospel com dicas, modelo de vida, de autoajuda e seguir líderes da igreja que inspiram a se tornar melhor. Para conseguir um número expressivo de seguidores, os influenciadores online inspiram você, se relacionam com você e ajudam você a se sentir melhor e ouvido. São pessoas que muitos querem imitar, mas todos são pessoas falhas que no primeiro deslize você se decepciona para de seguir. Jesus Cristo é o influenciador mais importante que já viveu. Ele é o influenciador mais importante que você pode imitar. A Bíblia ensina a todos que se tornarem mais semelhantes a Jesus a cada dia. Por isso, é útil aprender sobre como segui-lo. Jesus Cristo é o padrão e o exemplo, o ápice de todas as coisas que um ser humano deve ser. Ele não só era legalmente sem pecado, ele também era humilde, manso, misericordioso, sacrificial, encorajador, benevolente e paciente. As pessoas não encontrarão uma pessoa melhor para imitar
com traços tão positivos como o próprio Jesus Cristo. Subtópico 2. Fazendo a vontade de Deus. Como Filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Mas qual é a vontade de Deus? Vimos como Jesus fez a vontade do Pai durante todo o seu tempo na terra. Era a sua paixão motriz e superava todas as suas outras necessidades e desejos. No final, ele até desistiu de sua vida para realizar a obra de seu Pai. Nada o impedia. O Senhor espera que os discípulos de Jesus Cristo façam mais do que metaforicamente clicar um botão e seguir e proclamar interesse casual no seu filho. Emojis de coração, postagem com versículos bíblicos, são gestos bem gentis. Nós gostamos, está dizendo que gosta. São proclamações insuficientes. Essas ações dizem ao mundo que seguimos Jesus Cristo e que observamos suas ideias, crenças e ensinamentos. Mas seguir o Salvador é tornar-se discípulo, é mais do que proclamar o amor por ele, requer guardar seus mandamentos e amar os outros como ele ama. Jesus é o exemplo perfeito de como realizar a vontade do Pai. Como ele disse na curta oração aos seus discípulos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E espera que aqueles que tomam seu jugo façam o mesmo. Subtópico 3. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus, temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A sociedade mede o sucesso pelo dinheiro. Quando alguém é bem-sucedido, isso geralmente significa que ele é financeiramente bem-sucedido ou bem nos negócios. De uma perspectiva bíblica, alcançar a riqueza não é o objetivo final, embora não seja uma coisa ruim. Algumas das maiores pessoas do Antigo Testamento tinham grande riqueza. Mas como os cristãos devem realmente medir o sucesso? Podemos medir nosso sucesso fazendo algumas perguntas. Meu caráter está crescendo a cada dia de uma forma que se alinha com a palavra de Deus e o plano para a minha vida? Estou agindo de maneira semelhante a Cristo para com os outros? Devemos estar sempre crescendo em nossa fé e relacionamento com Cristo. E é daí que vem a verdadeira alegria. Nessa mesma linha, medimos o sucesso de uma forma diferente do resto do mundo. E tudo bem, é realmente ótimo, porque o sucesso medido pela riqueza material nunca leva à felicidade ou à alegria. Tudo bem ser diferente. Como cristãos, devemos nos acostumar com isso. Devemos ter diligência e disciplina e levar nosso ministério do Evangelho tão a sério quanto os competidores olímpicos. Agora, a nova vida que vivo é, na verdade, a vida de Cristo, porque Cristo habita em mim. Jesus Cristo é Deus. Tudo que Deus é, Jesus Cristo é. Tudo que Deus tem, Jesus Cristo tem.
Todos esses recursos estão disponíveis para você e para mim. Só precisamos permitir que Ele viva a sua vida através de nós para os seus propósitos. Sim, precisamos orar, ler a Bíblia e servir aos próximos. A sinopse do tópico 1 diz: Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Subtópico 1, o que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor, do versículo 1 ao 14. Uma caminhada sábia, do versículo 15 ao 17. E uma trajetória cheia do Espírito Santo, do versículo 18 ao 33. Aqui nos deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, entendimento e conhecimento e amor, a vontade de Deus. Então, podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Olha, que interessante a palavra grega peripateu traduzido por viver, mas literalmente a palavra significa seguir pegadas, andar, fazer seu caminho, prosseguir. Tudo sobre como vivemos a vida que o Senhor nos deu. Ao caminharmos em nossa caminhada cristã, diz Paulo, precisamos observar cuidadosamente como o fazemos. A palavra traduzida prudentemente é uma palavra para precisão, significa ser exato e meticuloso. Em outras palavras, viver a vida cristã não é apenas ter grandes objetivos, sonhos e planos. É também sobre os detalhes. Trata-se de ter certeza de que estamos tomando um cuidado especial e colocar o pé um após o outro. Paulo diz que precisamos ser considerados e cuidadosos com a natureza de nossa vida e caminhada cristã. Precisamos olhar, prestar atenção, cuidar, pensar, considerar como caminhamos. Subtópico 2. Não andeis como nécios. Apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo asopos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, sede prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. O tolo sempre se coloca como seu próprio Deus. Ele pensa muito em si mesmo e considera seus pensamentos e sentimentos superiores a todos os outros, até mesmo o de Deus. Provérbios 12:15 afirma: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Tudo que ele achar aceitável e agradável ao seu raciocínio corrupto e senso carnal, ele perseguirá, mesmo que seja proibido por Deus. Sua mentalidade hipócrita justifica a sua conduta e ele rejeita os conselhos piedosos. Para ele, até a profanação aberta se torna aceitável. Uma vida tão insensata, segundo as Escrituras, terá
repercussões trágicas. Por sua vez, a sabedoria na Bíblia não é apenas uma coisa intelectual, significa compreensão da forma do mundo de Deus e viver apropriadamente. É como a diferença entre saber que um tomate é tecnicamente uma fruta, isso é intelectual, é conhecimento, e saber não usar tomate em uma salada de frutas, isso é sabedoria. A sabedoria inclui o conhecimento intelectual, mas mais do que isso, a sabedoria começa com o temor do Senhor e continua com o reconhecimento da sua vontade e dos seus caminhos. Somente as Sagradas Escrituras são capazes de te tornar um sábio para a salvação com a fé em Cristo Jesus. Subtópico 3. Andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sopos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Não devemos ser imprudentes, mas sábios, aproveitando ao máximo a oportunidade, porque a situação ao nosso redor, que aparentemente está contra nós, está realmente tornando a oportunidade possível. O que ele está dizendo aqui, essencialmente, é que os dias maus criam oportunidades e, portanto, entendendo isso, devemos aproveitar ao máximo das oportunidades que são criadas pelos dias maus. Se você não estivesse sob pressão, como poderia manifestar a graça vencedora de Deus? Se você não passou por provações, como você poderia mostrar que Ele é suficiente para todas as provações? Se não formos dependentes dEle, como saberíamos que nunca podemos tocar fundo nos recursos que está disponível em Cristo? Uma vez que nos convertemos através da fé em Cristo, começamos o processo de santificação, o crescimento de santidade, através da renovação de nossas mentes, através das Escrituras, e as mudanças correspondentes em nossa conduta para que aprendamos a agradar ao Senhor. Como filhos de Deus, somos chamados a caminhar em santidade. No entanto, a santidade é frequentemente vista por muitos como um enorme feito inatingível. É percebido como um atributo que descreve Deus e Jesus, mas não nós. Afinal, somos apenas humanos. Mas, independentemente de como nos sentimos, os crentes do Novo Testamento eram muitas vezes referidos como santos, o que significa que a santidade deve ser uma parte central de nossas vidas hoje. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. Tópico 3: vencendo os dias maus. Subtópico 1, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. 2, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, aqui nesse texto, Paulo está dizendo para redimir o tempo, é aproveitar ao máximo o tempo limitado que temos. A expressão redimir o tempo também pode ser traduzida como comprar o tempo. Aqui é uma forte implicação de que há uma oferta limitada de tempo. Então, portanto, devemos gerenciar nosso tempo e oportunidades da mesma forma que um comerciante ou uma propaganda astuta gerencia seu negócio, sempre buscando obter o máximo de lucros e ganhos
tamanhos de cada investimento ou de seus recursos limitados. E se um empreendimento em que ele entra se mostrar improdutivo, ele não vai desperdiçar seu tempo, nenhum recurso naquilo. Resgatar o tempo, obviamente, significa, exige que façamos algum planejamento e priorização. Você vai até o supermercado e procura pechinchas, promoções, né? Então você procura aproveitar ao máximo porque sabe que ela vai acabar logo. Portanto, aproveitar o máximo que tem ali, que comprar oportunidades, são criadas constantemente pelos dias maus. Temos que dar prioridade às nossas atividades com cuidado e decidir quais merecem mais tempo e quais merecem menos tempo em nossa vida. Resgatar o tempo também significa tentar economizar tempo sempre que possível para que nenhuma hora seja desperdiçada. Significa lembrar que temos apenas uma vida para viver e que em breve ela acabará. E somente as coisas que fizermos por Cristo durarão para sempre. Para viver bem a vida cristã é preciso sempre lembrar que um dia todos nós teremos que prestar contas ao Senhor de todas as coisas que fizemos nessa vida. Muitas pessoas perderam incontáveis horas do seu precioso tempo com coisas que não apenas são pecaminosas, mas são fúteis. E quando prestarem contas em oração, elas vão se dar conta que gastou tempo sem nenhuma sabedoria. Subtópico 2. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esses tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais, antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha a redimir o tempo. No versículo 16, Paulo estava convencido que o Senhor voltaria durante sua vida. Então ele trabalhou incansavelmente para espalhar as boas novas do reino de Deus. Ele entendeu que o tempo é um dom, um presente, que nossas vidas são como uma tela na qual Deus pode pintar belos quadros. Por isso, ele nos incentiva a aproveitar ao máximo as chances que temos de fazer algo certo nesta vida. Devemos resgatar o tempo, fazendo cada minuto valer a pena. Ele diz em Romanos 13:11, e isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Há uma urgência sobre esse apelo. A língua grega tem duas palavras para o tempo. Um deles é o cronos, que significa o tic-tac do relógio, está relacionado com a ideia de tempo cronológico e físico, ou tempo humano. O outro é o kairos, significa o tempo de Deus. Essa é a visão de tempo na mente do salmista quando ele diz: esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. Como você está gastando o seu tempo agora? Quais são as coisas em que você está gastando a maior parte do seu tempo? Você está usando o seu tempo para realizar tudo o que precisa fazer ou em coisas que não precisa fazer? Se você não acompanhar onde seu tempo é gasto, vai achar difícil realizar tudo o que você precisa fazer. Você estará sempre reclamando que não tem tempo suficiente. As 24 horas do dia não parecem ser suficiente para você. Você precisaria de 36 horas, 8 dias por semana. Mas o problema não é que você não tenha tempo suficiente. O verdadeiro problema é a má gestão do tempo. Se você se vê incapaz de lidar com todas as suas responsabilidades por causa de que parece ser uma falta de tempo, isso significa que você não está gerenciando seu tempo bem.
o suficiente. Se as 24 horas de cada dia ou as 168 horas de cada semana parecem ser inadequadas para você, então isso se deve a uma de duas causas. Ou você perdeu a vontade de Deus para a sua vida, você está fazendo algo que Ele nunca quis que você fizesse, ou você está fazendo as coisas de forma ineficiente e não da maneira que Deus quer que você o faça. Subtópico 3. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ele revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. São os dias maus que fazem as pessoas quererem conhecer a verdade sobre Deus. São os dias maus que nos dão oportunidade de demonstrar a vida cristã. Portanto, sempre as oportunidades, entenda, ao olhar para a vida, que a vida é assim. Precisamos usar nosso tempo com sabedoria, não de forma insensata. Precisamos usar nossos talentos para nos doarmos aos outros no ministério e orar o tempo todo. Jesus tinha algo a dizer sobre aqueles que eram sábios e aqueles que eram tolos em Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A maioria de nós olha para os dias maus como obstáculos, como circunstâncias derrotadoras, como pressões que tendem a nos tornar incapazes de ser cristãos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovador. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. As dificuldades não vêm para atrasar, elas vêm para te adiantar. Portanto, olhe para eles dessa forma. Nunca poderíamos demonstrar o que é ser cristão se não fossem os dias maus. Portanto, entenda isso. Não seja tolo, não revidar e reclamar e murmurar, gemer por causa dos problemas, entenda isso. Essa é a primeira coisa importante sobre viver a vida em Cristo, é andar com compreensão. A sinopse do tópico 3 diz assim: o crente deve fortalecer sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. A conclusão na revista nos diz assim: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Se você está tentando viver sua vida como cristão seguindo o caráter geral das pessoas ao seu redor, você não está vivendo pela fé. Mesmo que você esteja se esforçando ao máximo para resolver as coisas com o melhor das intenções de sua parte e sinta que está dando tudo que tem para tentar analisar cada situação e planejar com antecedência e trabalhar com a melhor vantagem, você não está agradando a Deus. Sua vida está perdendo o alvo totalmente. A vida que o agrada é a vida que acredita no que diz e age sobre ele. Olhar além do imediato para as coisas eternas. Olhar além do visível para o invisível e caminhar à luz do que é real. É isso que nosso
Apóstolo quer dizer, tenha cuidado com a forma como você anda, caminhe com inteligência e compreensão. Como cristão, você tem imensas vantagens sobre qualquer outra pessoa que não seja cristã, porque você conhece a verdade como ela está em Jesus, a realidade básica e fundamental da vida. Caminhe nesse caminho. Deus abençoe você, a sua casa e sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.